Ações da Ferbasa negociadas abaixo de R$ 8,00 seriam a grande oportunidade do ano de 2025. Pessoal, nós temos aqui uma empresa caixa líquido na ordem de R$ 700 milhões, ou seja, poderemos ter dividendos extraordinários mais à frente, e uma empresa que tem uma boa política na distribuição de proventos, pagando 4 vezes ao longo do ano. Então, uma ótima recorrência para quem olha para uma carteira previdenciária. Mas com base nos resultados do quarto trimestre de 2024, será que realmente está valendo a pena alocar capital nessa empresa olhando para uma recuperação a médio prazo? Vamos falar também a respeito das ações da Klabin. Após investimentos bilionários em Puma II, a Klabin inicia a colheita para a redução da dívida. E vocês sabem que reduzindo a alavancagem, nós temos boas perspectivas de proventos a longo prazo, já que o próprio CFO deu um guidance de R$ 9 bilhões a partir de 2027. Logo, comprar Klabin abaixo de R$ 4,00 pode ser também uma oportunidade para quem tem um pouco mais de paciência para esperar essa desalavancagem acontecer. Vamos falar também sobre as ações do Banco Bradesco. Será que realmente está valendo a pena comprar ações do Banco Bradesco após o resultado do quarto trimestre de 2024? Então esses serão os 3 tópicos abordados no dia de hoje. Ferbasa virou oportunidade, Klabin abaixo de R$ 4,00 estaria de graça frente aos projetos que ela vem entregando, e Bradesco seria uma das melhores assimetrias risco-retorno da Bolsa hoje. Tudo isso vou abordar de forma detalhada, trazendo riqueza de informações para auxiliar também a sua análise. Se eu te ajudar nesse processo, me dá aquela moral se inscrevendo aqui no canal e deixando também um comentário, que é sempre muito importante para nós, e bora pro vídeo. Começando pela Ferbasa, que é uma ação que compõe a nossa carteira pública de investimentos, uma posição de 10% da carteira, e vocês sabem que a decisão de permanecer ou não comprado no ativo, ela vai ser pautada em vários aspectos, não só os indicadores fundamentalistas, mas principalmente nos resultados reportados pela empresa. E nesse contexto, vamos olhar com cuidado o que a Ferbasa entregou de resultados agora no quarto trimestre de 2024. Pessoal, muitos pontos importantes aqui, tá? Começando pela receita líquida, que ficou praticamente estável na comparação com o trimestre passado, uma alta de apenas 1,6%, porém uma alta de 12% na comparação com o quarto tri de 2023. Galera, o bicho-papão do resultado, sem dúvida, foram os custos e despesas operacionais. Vejam que o custo dos produtos vendidos aumentou quase 6%, enquanto a receita ficou praticamente em linha. E na comparação com o quarto tri de 2023, houve um aumento de quase 13%. Então, a empresa tendo custos e despesas operacionais maiores, e isso tem batido justamente na margem EBITDA da companhia. Então, se você tem custos e despesas maiores, você vai acabar pressionando as margens da operação. Com isso, nós tivemos uma retração bem severa no EBITDA ajustado, saindo de 127 milhões para 47 milhões. Porém, houveram aqui alguns eventos não recorrentes em termos de custos adicionais. Vou mostrar isso para vocês no vídeo. Outro ponto importante é que, apesar do EBITDA ter retraído muito, nós tivemos um lucro líquido que cresceu bastante no período, saindo de 103 milhões para 126 milhões. Quando vocês pegarem um resultado no qual o resultado operacional encolhe e o resultado líquido cresce, é porque provavelmente temos alguns eventos não recorrentes impactando positivamente a parte ali das receitas financeiras. E é isso que eu vou mostrar para você ao longo do vídeo. Primeiramente, olhando para a produção, a companhia decidiu reduzir a sua produção, desligando 3 fornos no período de 2 meses. Tudo isso para aproveitar uma oportuna comercialização de energia não consumida, além da readequação dos níveis de estoques que se mantiveram em patamares mais elevados, dadas as dificuldades comerciais enfrentadas. Então, como ela tinha um excesso de estoque, ela resolveu reduzir a produção agora nesse trimestre, tanto para dar saída desse estoque excedente, como também para preservar o consumo de energia. No volume vendido, nós tivemos uma retração aqui no mercado interno. Vejam que ela saiu de 37 toneladas para apenas 34,9 toneladas, uma retração de 6,4%, considerando tanto as ligas de cromo quanto as ligas de silício. Porém, isso foi parcialmente compensado pelo desempenho do mercado externo, já que houve aqui aumento de demanda, saindo de 31 toneladas no terceiro trimestre de 2024, alcançando agora 38,8 toneladas no quarto trimestre de 2024, um valor inclusive bem superior ao quarto trimestre do ano passado, né? Então, como nós tivemos retração de demanda no mercado interno, obviamente a receita líquida desse mercado apresentou também uma retração de 9% na comparação com o trimestre passado, mas ainda assim um upside de 10% na comparação com o nosso trimestre de referência, que é o quarto trimestre
de 2023. Galera, eu gosto de olhar também na comparação com o trimestre passado por ser uma empresa mais cíclica, né? Então faz mais sentido a gente olhar para o trimestre anterior. Já na receita oriunda do mercado externo, nós tivemos um upside de quase 15%, saindo de 264 milhões no terceiro trimestre de 2024, alcançando agora 304 milhões, um upside também de 14% na comparação com o quarto trimestre de 2023. Então nós tivemos o mercado externo salvando uma parte do resultado agora no quarto trimestre. Pessoal, um detalhe importante aqui, vejam que houve um aumento de 25% no volume de vendas para o mercado externo, porém um aumento de apenas 14,9% na receita desse mercado. Então significa que apesar de ter vendido mais para o mercado externo, o preço médio praticado foi menor. Então percebam aqui a característica cíclica da Ferbasa, né? A gente percebe que de 2022 até 2024, a receita tanto do mercado interno quanto do mercado externo vinham em tendência de baixa. Agora me parece que a partir do primeiro trimestre de 2024 nós temos uma leve tendência de alta, né? Inclusive agora no quarto tri de 2024, a receita do mercado interno ficou bem parelha com a do mercado externo, mostrando que o mercado externo vem apresentando um leve aumento da sua demanda. Agora que nós temos o calcanhar de Aquiles do resultado, já que o custo dos produtos vendidos permaneceu em patamares muito elevados, sacrificando bastante a margem EBITDA da companhia, né? Então o lucro das operações acabou sendo impactado por um custo de produção e vendas muito superior. Quando a gente olha só para o segmento de ferro-ligas e energia eólica, houve sim um aumento significativo, mas um aumento controlável, saindo aqui de 457 milhões para 475 milhões. Porém, tivemos alguns custos adicionais nesse trimestre, como a exaustão do valor justo dos ativos biológicos. Isso aqui tem a ver com o consumo de madeira das florestas. Nós tivemos também a capacidade ociosa na ordem de 12,8 milhões e, por fim, outras despesas operacionais na ordem de 28,4 milhões, né? Então tivemos um subtotal aqui de 51,6 milhões de despesas praticamente extraordinárias. Como a própria companhia destaca aqui, houve a inclusão de 51,6 milhões de custos referentes à exaustão do valor justo de ativos biológicos, gastos referentes à capacidade ociosa e à manutenção dos fornos, além de ajustes de inventário, né? Então são vários fatores não recorrentes que não vão se repetir no próximo trimestre, que acabaram impactando de maneira bem significativa o custo dos produtos vendidos agora do quarto trimestre de 2024. E além disso, nós tivemos um aumento de 10,8% nas despesas com vendas e um aumento de 3,9% nas despesas gerais e administrativas. Galera, então é claro que a empresa ela vem aumentando a sua receita, a gente viu isso no crescimento de receitas, principalmente do mercado externo, porém o custo dos produtos vendidos bateu forte agora no quarto trimestre de 2024. E com isso nós tivemos um impacto negativo no EBITDA ajustado da companhia, que saiu de 127 milhões no trimestre passado, alcançando 47 milhões no quarto tri de 2024, agora uma margem EBITDA de 7,7%, bem semelhante ao quarto tri de 2024. Aqui na estrutura financeira, a Ferbasa ainda detém uma posição de caixa muito confortável. Estamos falando de uma companhia que tem um caixa líquido na ordem de 709 milhões no final do ano de 2024, então vai passar de maneira muito suave por esse cenário de taxa de juros muito elevadas, porque boa parte desse caixa está alocada em ativos financeiros que vão gerando um resultado financeiro bem positivo. A gente viu o reflexo disso agora no quarto tri de 2024, no qual a empresa entregou um resultado financeiro de 73,5 milhões positivos, né? Uma alta de 191% na comparação com o trimestre passado. Cabe destacar que esse resultado financeiro está impactado não só pelo desempenho do caixa das aplicações financeiras da empresa, como também pela atualização monetária dos créditos tributários que a companhia recuperou na ordem de 63,7 milhões de reais. Isso acabou compensando também a queda no rendimento das aplicações financeiras devido ao maior consumo de caixa, já que a empresa saiu de uma posição em caixa de quase 900 milhões para 709 milhões agora no final do ano de 2024. No tocante a investimentos, a companhia realizou um CAPEX de 288 milhões ao longo do ano de 2024, distribuído pelos vários segmentos da empresa, né? Tanto no segmento de metalurgia, mineração, a parte florestal, energia eólica, então não tem jeito. Indústria de capital intensivo tem que seguir investindo, isso faz parte do jogo. Aqui na última linha do lucro líquido, nós tivemos um lucro de 126 milhões, uma alta de quase 25% na comparação com o trimestre passado, e como vocês podem ver, o lucro das operações ele encolheu, porém o lucro líquido cresceu devido a alguns eventos não recorrentes, como a gente já passou ao longo de todo o resultado. É importante entender que o lucro da Ferbasa ele é impactado por vários fatores, né? Um primeiro deles seria que a valorização do dólar médio praticado, já que metade da receita vem do mercado externo. Outro ponto, e esse aqui um pouco mais negativo, foi a queda
queda de quase 12% no preço médio praticado das ferroligas em dólar. Então, como a gente viu, ela realmente vendeu um volume maior para o mercado externo, porém a receita não cresceu na mesma proporção, o que indica que houve uma queda no preço médio praticado. Houve também aqui uma redução de quase 2% no volume total de venda das ferroligas, uma queda de 6,8% no custo dos produtos vendidos e um prejuízo de 15,8% com a BW Guaripá, que é o segmento de energia eólica que é integrado às operações da empresa. Tivemos uma receita de 82 milhões de reais referente à recuperação de créditos fiscais e um ajuste positivo de 38,5 milhões referente ao cálculo do valor justo dos ativos biológicos. Pessoal, então como nós podemos ver, o quarto trimestre de 2024 ele foi repleto de eventos não recorrentes e ajustes contábeis e fiscais. Então, tudo isso contribuiu para um lucro de 126 milhões. Porém, o lucro operacional, que é o EBITDA, ele acabou retraindo bastante na comparação com o trimestre passado. Porém, tivemos também algumas despesas excepcionais. De uma forma geral, eu não achei que foi um resultado muito bom. Por quê? Primeiramente, nós tivemos uma retração de 12% no preço médio praticado das ferroligas em dólar. Então, o mercado externo está pagando menos pelo produto que ela exporta. E, por outro lado, nós tivemos também uma elevação no custo dos produtos vendidos, maiores despesas administrativas. Então, se você tem uma receita por produto menor e maiores custos e despesas operacionais, obviamente você vai sacrificar boa parte da sua margem operacional, que é a margem EBITDA da companhia, que agora está na faixa de 8%. Esse não chega a ser um resultado que vai me fazer vender a empresa, mas eu vou acompanhar com mais cautela o resultado do primeiro trimestre de 2025, para saber se ela vai apresentar recuperação desse EBITDA. Apesar do lucro líquido ter crescido, mas como mostrei para vocês, foi aqui fruto de eventos não recorrentes. Mas é claro que essa é uma característica desses setores mais cíclicos, Então, trazendo a Ferbasa para a carteira, eu já sabia que ia passar por uma oscilação maior. A gente viu isso acontecendo também agora recentemente nos resultados da Vale, com uma retração no preço médio praticado do minério de ferro e até mesmo no setor de siderurgia. Então, essa ciclicidade ela faz parte do jogo, mas é claro que futuramente poderemos ter também um ciclo de alta, uma maior demanda advinda do crescimento da classe média na China e na Índia, que acaba demandando muito aço inoxidável. O que a Ferbasa entrega é justamente a matéria-prima para a produção desse aço. E quando isso acontecer, nós temos excelentes perspectivas de dividendos, já que ela faz um payout interessante sim, bem próximo da casa dos 50% do seu lucro líquido ajustado. Apesar de não ter sido o resultado que eu gostaria de ver, eu vou manter sim a Ferbasa na nossa carteira de investimentos, já que é uma empresa de perfil cíclico e eu acredito que ela esteja bem próxima aqui do fundo do poço. Não é certeza, é claro, é bem difícil de cravar, mas olhando aqui a retomada de demanda tanto do mercado interno, mas principalmente do mercado externo, poderemos ter mais à frente um ciclo de alta tracionado pela maior demanda do mercado externo. Lógico que aqui nada é certeza, pessoal? Mas considerando a característica de monopólio da empresa, o valuation e a capacidade de geração de valor a longo prazo, eu tomo esse risco para carregar essa small cap para o longo prazo na minha carteira de investimentos. Agora vamos falar das ações da Klabin que seguem flutuando na faixa dos R$4. É bem difícil olhar para a Klabin com bancos tão descontados atualmente, porém tem que entender que estamos falando de outra prateleira de investimentos, de uma prateleira um pouco mais cíclica. Estamos falando também de uma empresa que passou por um ciclo forte de investimentos recentemente. A empresa investiu 12,9 bilhões de reais na instalação de duas grandes máquinas, que é a MP27 e a MP28. As duas máquinas geram diversas vantagens competitivas de longo prazo, como redução de custo caixa, ela consegue entregar um papel com gramatura melhor e reduzindo a demanda por celulose, além de conseguir entregar o Kraftliner, que é feito 100% com fibras de eucalipto, além de uma qualidade de impressão superior. Então aqui a empresa está investindo para ter não só redução de custo, mas também como ganhar em termos de qualidade dos seus produtos, capturando ainda mais market share no mercado externo. Além disso, esses investimentos reduzirão a dependência da Klabin do ciclo de preço da celulose, já que agora, a partir de 2025, a celulose vai compor apenas 27% do EBITDA da companhia, 73% virá justamente dos outros segmentos, como o papelão ondulado, papel cartão, celulose fluff e também o Kraftliner. Então, essa diversificação de portfólio torna a companhia ainda mais defensiva para o longo prazo. Por quê? Porque ela tem muita flexibilidade aqui. No momento no qual a celulose estiver mais atrativa, ela consegue entregar mais celulose e preservar a produção através das suas máquinas. Porém, se nós tivermos um cenário de queda na celulose, ela faz justamente o que ela tem feito agora, ampliando a produção e venda tanto do
papelão ondulado quanto do papel cartão e o Kraftliner defendendo as suas receitas a médio e longo prazo. E aqui nos resultados do quarto trimestre de 2024 a gente consegue ver bem isso, né? Houve um crescimento de 6% no volume de vendas na comparação com o quarto tri de 2023 e houve um aumento de 17% na receita líquida, né? Vejam que a receita subiu muito mais do que o volume de vendas. Isso se deve à capacidade da companhia de entregar produtos com maior valor agregado agora. Tivemos um EBITDA ajustado na ordem de 1,8 bilhões de reais no quarto tri de 2024 e os resultados seguem crescendo tanto na comparação trimestral quanto na comparação anual. E entre os anos de comparação, apesar da produção e das vendas estarem crescendo, a companhia tem conseguido reduzir o seu custo caixa. Então isso mostra o nível de eficiência da Klabin, né? Ela consegue produzir mais, vender mais e manter estável o seu custo de produção. Isso tende a ampliar sua margem EBITDA no longo prazo. Agora, o bicho-papão do resultado da Klabin, sem dúvida, é o seu endividamento. Para tirar esses projetos do papel, inclusive para comprar o banco de terras no Paraná com o projeto Caetê, a empresa desembolsou valores estratosféricos. Isso trouxe agora uma alavancagem 4,5 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Porém, segundo a diretora financeira da Klabin, o foco total da companhia agora é justamente na desalavancagem, né? Reduzir o seu endividamento. Para os próximos trimestres, a Klabin traçou um plano de redução gradual desse indicador, com o objetivo de retornar ao intervalo de 2,5 vezes a 3,5 vezes dívida líquida sobre EBITDA adotado em períodos sem expansões significativas. Então é muito complicado você querer analisar a Klabin como você analisa uma ação do setor bancário, já que a Klabin tem um perfil mais cíclico, está com vários projetos saindo do forno, está focando em desalavancagem e mais geração de caixa nos próximos 3 e 4 anos. Então é claro que a companhia não está de graça nos preços atuais. Para a galera que é assinante do canal, eu concito que olhe o mapa do valor para ter uma análise mais detalhada, inclusive acesso ao meu preço teto para aportes nas ações da Klabin. Porém, aqui nós temos uma companhia que é praticamente uma fortaleza para a carteira do investidor de longo prazo, que tem um modelo de negócios que é irreplicável, tem uma produtividade florestal muito acima da média e deve entregar um forte crescimento de geração de caixa nos próximos anos. É uma companhia que faz sentido no preço certo na carteira do investidor de longo prazo. Por fim, Bradesco é hoje a melhor assimetria do Ibov. Galera, a assimetria é quando o preço de uma ação descola muito do seu valor intrínseco. E olhando principalmente para os múltiplos históricos do Bradesco, nós temos aqui realmente uma queda bem significativa, né? O PL histórico fica na ordem de 9,6 vezes e hoje o banco é negociado a um PL de 6,4 vezes. Na verdade, é superior se ele conseguir entregar um pouco de ganho de rentabilidade em 2025. Olhando para o preço sobre valor patrimonial, hoje nós temos um banco que é líder em vários segmentos, como micro, pequenas e médias empresas, a segunda maior operação de seguros da América Latina, e você compra tudo isso hoje com desconto de 33% frente ao seu valor patrimonial. É claro que eu sei que a rentabilidade do banco retraiu bastante, está entregando agora um ROI de apenas 13,2% no quarto trimestre de 2024, mas aqui é uma questão de acreditar ou não na tese de recuperação do Bradesco. Você acredita que o Marcelo Noronha pode entregar um retorno de rentabilidade ali para casa dos 15%? Se você acredita, o banco sim pode estar muito descontado nos preços atuais. Já que caso o banco entregue esse ROI de 15%, nós temos aqui um lucro projetado de 24,6 bilhões para os próximos 12 meses. Isso nos dá um lucro por ação de R$ 2,32. Nesse caso, o banco estaria sendo negociado a um PL, um preço-lucro de 5,4 vezes para 2025. Lembrando que um PL de 5 vezes entrega um earnings yield na casa de 20%, né? Um retorno total ao acionista próximo de 20%, caso ele de fato entregue essa recuperação de rentabilidade para a faixa dos 15% de ROI. E caso ele faça um payout de 50% desse lucro, que é algo factível, nós teríamos aqui R$ 1,16 por ação. Hoje as ações do Banco Bradesco são negociadas por R$ 10,71, então estamos falando de um dividend yield de 11%, caso o banco entregue esse guidance de 15%. Então, se você acredita que o banco pode, de fato, entregar essa rentabilidade, não é algo muito distante da realidade, realmente o banco poderia estar muito descontado no patamar de preço atual, como a maioria dos bancos realmente estão muito descontados hoje. Agora, se você gosta do conteúdo que tem visto nesse canal, considere também assinar e ser membro para ter acesso a conteúdo exclusivo, podendo participar do nosso grupo do WhatsApp e também análises que eu trago apenas para a área de membros. Se você quiser um acompanhamento mais próximo, considere a assinatura Elite. Lembrando que nada nesse canal se trata de uma recomendação de investimentos. Se esse vídeo te ajudou, peço que você fortaleça o nosso trabalho se inscrevendo e deixando seu like. Muito obrigado para você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.